Nesse vídeo eu quero falar sobre o arrependimento de Deus. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz a Bíblia que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em outra passagem, em Gênesis, no capítulo 6, e nos versículos 5 e 6, o texto diz que viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Uma passagem diz que Deus não se arrepende, outra passagem diz que Deus se arrependeu. Afinal, Deus se arrepende ou não se arrepende? Como entender esta aparente contradição? Antes da resposta, eu quero pedir para você se inscrever neste canal, caso você não seja inscrito. Também deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos nas redes sociais. E após assistir todo o conteúdo deste vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, pois isso nos ajudará muito a continuarmos por aqui. Muito bem, diante de um Deus nunca visto por homens, em várias partes da Bíblia, os escritores bíblicos, para descreverem este Deus, este ser soberano, esses escritores, inspirados pelo Espírito Santo, eles precisaram apresentar certas características do próprio Deus de uma forma compreensível aos seus leitores. E para isto, eles se utilizaram de recursos literários ou figuras de linguagem que, através de tais recursos, eles descreveram Deus como se ele possuísse propriedades, formas, características ou até sentimentos humanos. Então, são dois os recursos literários da qual eu quero me referir aqui neste contexto. O primeiro é chamado de antropomorfismo. O que é isso? São atribuições físicas dos seres humanos aplicados à pessoa de Deus, que não é humano, é um ser espiritual, é espírito. Como, por exemplo, os olhos de Deus, a boca de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus. Isto é, formas físicas humanas aplicadas a um ser que não é humano, que é espírito. Já o segundo recurso literário, ele é chamado de antropopatismo, que são atribuições de sentimentos humanos aplicados à pessoa de Deus. Como, por exemplo, Deus se irou, Deus amou, que é o amor de Deus, se entristeceu, Deus ficou com ciúmes, e por fim, a palavra em questão aqui é que Deus se arrependeu. Estes recursos, tanto o antropomorfismo quanto como o antropopatismo, eles são bastante utilizados na Bíblia Sagrada. E isto é naturalmente necessário, pois, obviamente, o nosso vocabulário ele é incapaz de descrever plenamente um Deus que é indescritível. Então, para Deus se revelar a nós, e para nós compreendermos Ele, é necessário a utilização de uma linguagem, de um recurso linguístico ou de uma expressão humana para obtermos uma compreensão de Deus e de sua natureza divina. Então, partindo disto, é que nós podemos entender sobre o que a Bíblia diz em relação ao arrependimento de Deus. Veja bem, a nossa compreensão de arrependimento, ela está sempre relacionada a uma decepção inesperada ou a uma frustração. Agora, no caso de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 6, que diz que Deus se arrependeu, bom, se Deus realmente tivesse se arrependido de ter feito o homem, isso, de acordo com a nossa compreensão humana de arrependimento, por exemplo, algo que aconteceu sem que Deus estivesse esperando, ou algo que tivesse pego Deus de surpresa. Então, se fosse assim, todo o nosso entendimento que temos sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus, estaria comprometido. Pois, sendo Deus soberano, sendo Deus eterno, sendo Deus onisciente, que conhece todas as coisas, mesmo antes das coisas acontecerem, Ele já sabe de tudo. Então, isso é e será impossível Deus se arrepender de algo que Ele tenha feito. Nesse caso, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, o autor sagrado, ele se utiliza de uma força de expressão, ele se utiliza de um recurso literário, de um termo linguístico, de um antropopatismo, que expressa um sentimento humano, para que nós, seres humanos, tenhamos uma compreensão plena do sentimento de desagrado de Deus dentro de um contexto
muito ruim e muito indesejado por ele. Então fica aqui entendido que Deus não se arrepende como o homem, da mesma forma que o homem se arrepende. Pois esse arrependimento de Deus mencionado na Bíblia em nada tem a ver com o arrependimento existente na vida humana. O homem se arrepende pela falta de conhecimento sobre o futuro. Quando o homem se arrepende, ele simplesmente expressa seu desejo de jamais ter feito certa coisa. É como se o homem dissesse: se eu pudesse voltar atrás, com certeza seria diferente. Isso é com o homem. Mas com Deus é diferente. Ele não pode se arrepender por desconhecer o futuro, pois ele conhece exaustivamente todas as coisas, como também todos os seus propósitos, eles são eternos. Uma pessoa arrependida, se pudesse, certamente mudaria o que foi feito, mas Deus jamais mudaria o que ele próprio fez, mesmo que isso lhe represente algum descontentamento. Mas vamos ver isso com uma certa mais profundidade do termo arrependimento à luz da Bíblia. Quando estudamos a palavra arrependimento à luz da Bíblia, considerando que todo o conteúdo original da Bíblia foi escrito basicamente em hebraico e em grego, sabe-se que esse termo arrependimento tem variados sentidos em seu original. Estudar as palavras no idioma original é um recurso linguístico que faz muita diferença, pois torna a mensagem bíblica até mais clara para nós, e através dos estudos das palavras bíblicas na língua original é que vamos perceber aqui a diferença entre as palavras que têm seu sentido particular associado a Deus e relacionado ao homem. Então, vejamos, quando a Bíblia fala de arrependimento humano, a palavra que se apresenta no hebraico é a palavra shuv. Shuv. Esta palavra, shuv, é a raiz da palavra teshuvah, que significa arrependimento. Já a sua correspondente grega, que tem este mesmo sentido, é a palavra metanoel. E o significado de ambas as palavras, teshuvah e metanoel, é arrependimento no sentido de mudança de mente, mudança de ideias, mudança de atitudes, mudança de planos. Então, em síntese, essa palavra teshuvah no hebraico e metanoel no grego, ambas essas palavras estão relacionadas ao arrependimento na dimensão humana, onde existe mudança na pessoa, no caráter, no plano, na pessoa. Por outro lado, quando a Bíblia fala acerca do arrependimento divino, são outras as palavras utilizadas. Por exemplo, no hebraico, a palavra arrependimento, como uma referência divina, o termo é nahan. E a sua palavra correspondente no grego é metamelomai. Ambas essas palavras, elas não sugerem qualquer mudança na mente de Deus. Mas a ideia de nahan ou metamelomai é um sentido básico de tristeza ou um sentido básico de pesar. É esse o sentido. Portanto, quando Gênesis capítulo 6, no versículo 6, diz que Deus se arrependeu, está afirmando que o Senhor sentiu profunda tristeza ou um profundo pesar pelo ocorrido. Lembremos que não há como expressar em linguagem humana o sentimento de Deus, como realmente foi essa tristeza ou este pesar divino, por ter de executar juízo por ocasião do dilúvio contra o homem que ele havia criado. Para você entender a profundidade do sentido nas palavras originais da Bíblia, é só ver o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 6, no seu sentido original. Lá o texto diz: Vainahem Adonai ki asa et hadam ba'aretz, ou seja, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Essa palavra Vainahem de Gênesis 6, sua raiz primitiva é chamada de Nahan e significa não somente arrepender, mas também significa suspirar, significa estar pesaroso, significa apiedar-se, podendo até mesmo ter o sentido de confortar ou tranquilizar alguém em relação a um determinado acontecimento, no caso dá a ideia de consolar. Então, talvez outra palavra nas traduções bíblicas que seria mais apropriado para facilitar o entendimento das pessoas com relação ao arrependimento de Deus seria a palavra lamentar. Então, quando Deus se arrepende, diferente do homem, esse arrependimento não traz mudança em seu ser, mas sim no seu modo de tratar o ser humano. Ele pode abrandar ou mudar a sua maneira de lidar com os homens de acordo com seus propósitos soberanos. E a mudança não ocorre em Deus, mas na relação do homem para com ele,
E Deus reage a essa mudança justamente por ser imutável. É por isso que as Escrituras, em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 17, ele diz que em Deus não há mudança e em Deus não há sombra de variação. Então, espero que eu tenha ajudado na compreensão desta pergunta que é feita por muitas pessoas, que você possa ter bom proveito em relação a isso. E reforço novamente que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e agora deixe um comentário aqui embaixo para ajudar a fortalecer este canal. Deus abençoe. Esse é o meu entendimento.